Bom dia, aí para casa, sejam muito bem-vindos para casa ou em qualquer lugar onde esteja. É sempre para nós uma honra poder contar convosco aí desse lado. Queremos desejar um bom dia, um bom domingo e que Deus possa continuar a abençoar a vossa vida. Amém? Nós vamos estudar a palavra de Deus e eu quero encorajar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 10. Não vou dizer o versículo que é para não abrirem já. Por isso não coloquem ainda. Nós temos vindo a falar um pouco acerca de viver vidas que agradem a Deus. Quem é que se lembra? Já falámos a semana passada, por exemplo, sobre a ceia. Como é que nós podemos viver de forma que agrada a Deus? Falámos sobre agradar a Deus ou agradar o homem. Falámos também sobre viver na carne e viver no espírito. E cada um de nós está aqui nesta manhã, nós desejamos agradar a Deus. É verdade ou não é? Pergunte lá ao irmão lá se ele quer agradar a Deus. Claro que sim. Por isso nós estamos aqui a buscar a Deus. Por isso nós estamos aqui nesta manhã. E hoje eu gostaria de partilhar algo com os irmãos, muito simples. Que é como lidar com os nossos familiares que não concordam com a nossa fé. Como lidar com aquelas pessoas que amamos, fazem parte da nossa família, mas não concordam com a nossa fé, não concordam com o nosso serviço a Deus, não concordam com o nosso vir à casa de Deus agora de repente. À sexta-feira tu dizes, olha, hoje eu não posso ir para a festa, porque eu tenho um compromisso, eu vou à igreja, eu vou à casa de Deus. Agora eles chegam à tua casa e ouvem música, né, cristã e eles ficam tipo admirados. O que é que se passou com ele? Ele agora já não pode vir à sexta passear connosco. Agora ao domingo de manhã diz que vai à igreja com um sol deste, podíamos ir até à praia. E às vezes eles não só não concordam, como criticam, como fazem uma série de coisas que às vezes nos entristece. Como lidar com os nossos familiares que não concordam com a nossa fé? Porque uma das coisas que às vezes eu ouço também é pessoas dizer, pastor, ali o meu pai é usado pelo diabo para me roubar tudo o que eu fui buscar à igreja. E também é um bocadinho agressivo. Diga ao irmão lá, isso é mais. Oh, o pastor não o conhece. Alguns até dizem que são filhos do diabo. Sabe que há pessoas que criticam porque desconhecem a igreja. Eles ouvem falar e não sabem, será que é uma seita, será que não é? Eles ouvem tanta coisa e naturalmente têm dúvidas. Outros têm preconceito religioso. O que é que as pessoas vão pensar a nosso respeito? Já viste? Toda a gente aqui é católico. Agora deixa dessas coisas. O que é que o teu Zé vai dizer? Olha, ainda vai-te tirar do testamento. A gente ri-se, mas de facto há muita tensão nas famílias e nós precisamos de aprender a lidar com essa tensão, o que fazer. Porque Jesus já sabia disso. Mateus capítulo 10, se vocês abrirem a Bíblia, por favor, a partir do versículo 36, Jesus falou já acerca dessa tensão, acerca dessa pressão. Mateus capítulo 10, verso 36, diz assim, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno
de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, esse achá-la. Irmãos, a grande questão aqui é como agir, o que fazer. Jesus não nos está a ensinar a quebrar com os laços familiares. Alguém ensina que eles não são crentes, nós nem sequer devemos falar, nem sequer devemos cumprimentar. Eu nunca vi Jesus a nos ensinar semelhante coisa. Jesus não nos ensina a quebrar com os laços familiares. Jesus não nos está a ensinar a colocar a nossa família de parte. Não, Ele está de facto a alertar que poderá haver divisão. Ele de facto está a alertar que no dia em que alertar para o seguinte, que devemos amar a Deus acima de qualquer pessoa, acima de qualquer circunstância. Ou seja, Deus na hora de decidir entre Deus e um pai, ou uma mãe, ou seja o que for, dizer assim, olha, vamos decidir por Deus. Mas Ele não está a dizer para quebrar com os laços familiares. Ele não nos está a dizer para tratar mal a nossa família. Então eu gostaria de dar 4 conselhos, 4 palavras, conselhos muito práticos. Como lidar com os nossos familiares que não concordam com a nossa fé. Primeira palavra, humildade. Diga ao irmão ao lado, humildade. Seja humilde. Peça a Deus, em primeiro lugar, um espírito de humildade. Irmãos, não há nada que cause mais tensão numa família do que uma pessoa arrogante espiritualmente falando. Eu não sei se vocês conhecem alguns, mas eu conheço alguns. Entregaram a vida a Cristo. Agora sabem meia dúzia de versículos, sabem meia dúzia de princípios da palavra de Deus, e em vez de o amor de Deus fazer parte da sua vida, parece que passou a fazer parte da arrogância espiritual. Como é que nós podemos ver isso? Eles te vão em casa, vai lá visitar a mãe, eu já te disse, tu tens de tirar isto aqui, isto amaldiçoa a tua casa. E em vez de terem um tempo de comunhão, em vez de ter um tempo de família, em vez de aproveitarem o tempo, está todo o tempo a criticar o que a mãe tem, o que o pai tem, o que o marido tem, o que o primo tem. E mais, estão a corrigir. Não fales assim, não faças isso. Não, irmãos, eu seria extremamente aborrecido alguém visitar a minha casa e passar a vida sempre a me repreender. Na minha própria casa. Digo ao irmão ao lado, é isso que alguns fazem. Não faças isso, e já te disse, e por isso é que tu tens assim. Ou seja, estavam a dizer que a pessoa tem problemas porque quer. Oh pastor, mas nós não... A gente sabe isso tudo, o que a pessoa não entende é o que tu estás a dizer. Aquilo que passa é que tu estás a culpar a pessoa e a dizer que ele não presta, que ele é que é o culpado de ter maldição, ele é que é o culpado de ter problemas, e que agora foste lá para a tal igreja que eles não conhecem e tornaste uma pessoa insuportável. E diga ao irmão ao lado, e nós não somos assim. Diga lá ao irmão ao lado, na igreja ninguém nos ensina a ser assim. Acham que são perfeitos e todos os seus familiares são pecadores e vão parar ao inferno. E não há nada que cause mais tensão e conflito na família que alguém assim. Por isso eu disse, humildade. Vamos pedir a Deus um espírito de humildade. Olha o que é que diz em Mateus, olhem lá para a frente, Mateus capítulo 20, versículo 27, ele diz assim a palavra de Deus. E quem de entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Noutras traduções diz, seja o vosso servo. Olha o que é que diz na Bíblia para todos. Aquele que quiser ser o mais importante, seja como um criado dos outros. Ele não é o criado dos outros, mas ele diz, seja como o criado dos outros. Sabe o que é que seria interessante? A pessoa vir à casa de Deus, entregar a sua vida a Cristo Jesus, entrar no seu coração, e ele chegar a casa, por exemplo, ao pai, ou à mãe, ou à esposa, ou ao marido, ou aos primos, e dizer assim, olha, estou tão feliz, olha, o que é que eu posso fazer para vos servir? Nenhum amézinho.
nenhum. Será que coisa estranha? Irmãos, humildade desarma literalmente os acusadores e os críticos. Deus nos exorta a sermos humildes de coração. Em parte nenhuma na palavra de Deus somos exortados a ser arrogantes. Sabemos a Bíblia. Sabes alguns versículos bíblicos? Glória a Deus. Isso traz-te mais responsabilidade para viver à altura daquilo que tu já sabes. Isso não nos traz autoridade para criticar os outros, para dizer aos outros que estão mal aqui ou lá. Não. O conhecer a palavra de Deus nos traz mais responsabilidade para viver à altura de que a palavra de Deus diz. Então o meu primeiro conselho é humildade. Pede a Deus um espírito de humildade. Segunda palavra, respeito. Ser respeitoso. Vamos pedir a Deus um espírito de respeito. Irmãos, respeite as pessoas que estão ao seu redor. Respeite os seus familiares. Quando nós respeitamos as outras pessoas, não significa que não estamos convictos das nossas convicções. Claro que nós temos convicções. Claro que nós temos princípios. Mas um dos princípios é aquilo que eu semear, é aquilo que eu vou colher. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Igreja, nós podemos estar firmes nas nossas convicções e ainda assim ser respeitosos em relação às convicções dos nossos familiares. Sim ou não? Quando respeitamos, naturalmente nós vamos colher, nós vamos receber respeito deles também. Nós temos que nos lembrar disto, irmãos. Não há nenhum homem que possa convencer outro homem. Nós temos que nos lembrar que não há aqui ninguém que possa convencer, não há aqui ninguém que possa mudar o coração de alguém. Só o Espírito Santo pode mudar o coração, seja de quem for. Nenhum de nós pode o fazer, nenhum de nós vai o conseguir fazer. Não é responsabilidade nossa o fazer, mas sim respeitar. E por outro lado, irmãos, as pessoas não têm que ser todas iguais. As pessoas não têm que ser todos como nós. Graças a Deus, porque não temos que ser todos iguais. Então, um primeiro conselho é: pede a Deus um espírito de humildade. O segundo conselho é: pede a Deus um espírito de respeito. Terceiro conselho: amor. Terceira palavra: pede a Deus um espírito de amor. Ama as pessoas. Diga ao irmão ao lado: ama as pessoas. João 3,16, o que é que a palavra de Deus diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. E porque Deus amou, o que é que Deus fez? Deu. Diga ao irmão ao lado: Deus deu. Precisamos pedir a Deus que nos dê esse espírito de amor, para amarmos genuinamente os nossos familiares, amarmos genuinamente as pessoas à nossa volta. E sabe uma coisa? Quem ama não está preocupado em impor as suas convicções aos outros. Quem ama não está preocupado em impor. Quem ama está preocupado em abraçar, em cuidar, em acariciar, em amar de todo o seu coração. Irmã, obrigado. Ou seja, Provérbios capítulo 10, verso 2 diz assim: o ódio excita contenda, mas o amor cobre as transgressões. Diga ao irmão ao lado: o amor cobre as transgressões. Às vezes fazemos o oposto. Vamos a uma reunião de oração. Ai, pastor, eu gostaria que orasse pelo meu filho. Ok, mas antes vamos estar meia hora a falar do filho. Aquele malandro, aquele desgraçado, aquele é um vadio que eu nem sei como é que é meu filho. E toda a gente diz amém. Toda a gente fica a saber. Só quer é mulher, só o pastor. Deus me perdoe, mas ele devia-se. Aleluia, Senhor. Graças a Deus que Deus não faz isso conosco.
Graças a Deus que Deus não publica, sei lá, umas crónicas celestiais com os teus pecados e com os meus pecados que já fizemos toda a nossa vida até hoje. Diga ao irmão ao lado, graças a Deus. Nós não estamos a amá-lo. Nós estamos até a desonrá-lo. Eu não estou a dizer que não se deve falar e a um irmão ou outro e vamos orar por ele. Mas a realidade é que há muita gente que passa a vida a expor os seus familiares. Passa a vida a expor os defeitos deles. Passam a vida a falar sobre os problemas deles. Eles são isto, eles são aquilo, eles são aquilo outro. Se eles vêm à casa de Deus, toda a gente sabe quem é o desgraçado que entrou. Isso não é amar. Isso não é respeitar. Isso não é honrar. Diga ao irmão lá, não faças isso. Não faças isso. Se teu marido não vem à igreja, não o critiques. Ama-o. Ser amorosa para ele. E o mesmo a esposa. Ou o mesmo marido, se a tua esposa não vai à igreja, ama. Não o critiques. Não é cá filha do diabo, coisa nenhuma. Não. Sabemos a Bíblia para tantas coisas que nos interessam e para outra gente se esquece delas. Quantas vezes Deus diz que o nosso cônjuge é abençoado? O não crente é abençoado pela vida do crente. Então qual filho do diabo? Tu não te deitas com o filho do diabo. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Mas amo. Amo. Então, humildade. Ser humilde. Respeito. Ser respeitoso. Amor. Ama os teus familiares. E por último, não é uma palavra, mas são duas. Boas obras. Diga ao irmão lá, boas obras. Irmãos, Tiago capítulo 2, versículo 17, diz que a fé sem obras é morta. E estava a falar, alguém, olha, tu tens muita fé, e tens, olha, mostra-me a tua fé que eu mostro as minhas obras. Alguém se disser que tem fome, ele diz, olha aí, olha o que vale. Por outras palavras, sabe o que é que ele está a dizer? É que a nossa fé, ela tem que ter obras. Romanos 12, 21 diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se vês que alguém precisa de ajuda, diga ao irmão ao lado, ajuda. E ajuda de forma prática, de forma palpável, de forma visível. Oh primo, eu estou a orar por ti. Sim, é bom. Mas se o primo está a precisar de pão e se tu tens pão, dá pão ao primo. Coisas visíveis, coisas palpáveis. Que eu possa ver o amor de Deus de forma visível, de forma palpável. Provérbios capítulo 3, versículo 27, na Bíblia para todos diz, se estiver na tua mão fazê-lo, nunca negues um favor a quem dele precisa. Irmãos, a tua família não precisa de sermões. A tua família precisa é que as suas necessidades sejam supridas. Eu não estou a dizer que tens a responsabilidade de os sustentar. Mas se os podes ajudar, ajuda-os. Irmãos, como é que um pai, ou um marido, ou uma mulher, ou seja quem for, pode ver o amor de Deus se quando o filho de Deus, quando está enervado ou chateado, lhe chama filho do diabo? Não morres nem nada. Só me estás a atrapalhar a vida. Claro que nunca ninguém disse isso. Poucas vezes. Como é que ele vê o amor de Deus? O que ele vê é como uma pessoa que antes caminhava com ele para festas e festarolas e agora não caminha mais. Mas isso não significa que vamos ser arrogantes para com eles. Isso não significa que vamos os desprezar. Isso não significa que não os vamos amar. Isso não significa que não arranjemos ali um balanço, um equilíbrio e, acima de tudo, as pessoas possam ver o amor de Deus em nós, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, na nossa maneira de se comportar.
Boas obras, que as pessoas possam ver essas boas obras na tua vida e na minha vida. Se ele precisa de pão, não é de sermões, é de pão. Se ele precisa de uma mão, é de uma mão, não é de sermões. Deus diz que amou o mundo, que deu o quê? Jesus, algo palpável. Quando Jesus subiu ao céu e diz, eu vou-vos enviar o Consolador, quem? O Espírito Santo, foi alguma coisa palpável, visível. Essa é a natureza de Deus. Dá. Se a tua mulher não concorda com a tua fé, bem, trata bem. Ama. Compra-lhe um ramo de flores. Vai passear com ela. Ganha com o teu exemplo. Sim ou não? Se o teu marido não te trata bem, faz a mesma coisa. Irmãos, eu cresci num lar em que o meu pai não queria nada com Deus. E das primeiras vezes, eu cheguei a assistir que a minha mãe apanhou. Não foi blá, 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 blá. Digo ao irmão ao lado, foi apanhou. Por vir à casa de Deus. E uma das coisas que eu nunca vi, foi ela desrespeitar o meu pai. Nunca vi ela não fazer o almoço porque estava chateada. Nunca vi ela a dar uma volta, não falo contigo, tu és isto, tu és aquilo. Nunca vi. Se disse, eu nunca ouvi nenhuma palavra de desrespeito para com ele, por causa dele não acreditar naquilo que ela vinha fazer à casa de Deus. E olha que eu cheguei a ouvir, tu andas lá metido é com o pastor. Mas ele não morreu com essa atitude. Porque alguém durante a vida permaneceu com uma atitude correta, de amor, de carinho e de serviço para com ele. No final, ele é que lhe pôs lá a igreja. Então, ganha com o teu exemplo. Teu marido não quer nada com Deus, faz-lhe uma comida especial. Mas a questão não é fazer uma comida especial para ir hoje ao culto. É o estilo de vida. Olhar para ele como a pessoa preciosa que Deus te deu. Oh pastor, não brinque comigo. Não, estou a falar sério. Às vezes sabemos falar de fé, acreditar do que é, chamar o que não é como se já fosse. Deus fala muitas coisas, mas em relação à família parece que não sabemos. Eu não estou a falar de hipocrisia, estou a falar de sinceridade, serviço, de amor, de boas obras, de respeito e de humildade. Isso é humildade. Sim ou não? Irmãos, o amor vai falar muito mais do que muitos versículos. O amor vai falar muito mais do que muitas pregações, quer ver as horas. O amor vai falar muito mais. Sogras, quem é que está aqui que é sogra? Se a tua nora não quer nada com Deus, ama, ajuda. Olha, se vês que ela trabalha muito, chega tarde, faz-lhe o jantar. Ajuda a passar a ferro. Oh, pastor. São coisas práticas. São coisas práticas. E tu podes o fazer. E tu podes o fazer. Nós podemos o fazer. Os filhos. Claro, há filhos que vêm à igreja, os pais dizem, oh, tu estás proibido e tal. Sabe o que é que a Bíblia diz? Honra o teu pai e a tua mãe. É um mandamento com promessa. Demonstra o que Cristo fez na tua vida por vir à casa de Deus. A questão não é vir à casa de Deus, a questão foi que Jesus entrou no teu coração. Uma boa maneira, por exemplo, é se eras desarrumado no quarto, que aquilo parecia quase o... passares a ser arrumado. Arruma o teu quarto. O pai e a mãe vão lá chegar, o que é que se passou? O que é que ele tomou? Uma forma de honrarmos os pais. Se o pai diz assim, às 11 horas ou às 23 horas estás em casa. Então às 22h55 tu estás em casa. Não é às 23h05, não é às 23h30, é às 22h55. Porquê? Porque tu queres honrar os teus pais. Se os teus pais dizem, não vais,
Diga, irmão lá, tu não vais. E como é que nós queremos demonstrar o amor de Deus? Como é que nós queremos demonstrar a diferença se nós fazemos as mesmas coisas? Às vezes dizemos, Deus transformou a minha vida, mãe. Às vezes o que os familiares veem, de facto, vê uma transformação, mas é para pior. Não me levem a mal. Não estou a brincar, estou a falar a sério. Porque se ele passou a ser arrogante, se ele passou a ser agora, nossa, Deus é para mim, quem será contra mim? E não sei o que, eles veem, realmente tu mudaste, mas eu não sei, fizeram-te lá uma lavagem que melhor tu não estás. E o culpado não é a igreja. Muito menos Deus. Irmãos, eu podia estar aqui mais meia hora a dar exemplos práticos. Mas quero terminar dizendo isto. O nosso estilo de vida é que dará testemunho. Paulo, podem vir, se faz favor. Do Jesus que está cá dentro. O nosso estilo de vida, vou repetir. O grupo pode vir. O nosso estilo de vida dará testemunho do Jesus que temos cá dentro. Eu vou repetir. O nosso estilo de vida dará testemunho do Jesus que temos cá dentro. E esse é o verdadeiro evangelho. Por isso, vamos ser humildes. Vamos ser respeitosos. Vamos amar. E vamos fazer boas obras. Porque este é um evangelho simples e prático. E quando nós somos humildes, quando nós somos respeitosos, quando nós amamos e quando nós fazemos boas obras, sabe o que é que nós estamos a dizer? Sabe o que é que o Cristo que está em nós está a dizer aos nossos familiares? Eu amo-te. Eu amo-te. Eu amo-te. Eu amo-te. Eu amo-te. Independentemente do que tu fazes, independentemente da tua crença, independentemente da tua atitude, independentemente dos teus pecados, eu amo-te. E sabe o que é que eu creio? Que ninguém vai resistir ao amor de Deus em Cristo Jesus. Qual é a chave? Perseverança. Diga, irmão lá, perseverança. Que é perseverar, é ser constantemente constante. Se não é como aos filhos. Claro, os vossos não. O meu é só uma vez de 100 em 100 anos. Quando ele está assim muito tal. Então, eu naturalmente eu digo assim, o que é que tu queres? Porquê? Porque eu sou mau pai. Já estou habituado. Estás a fazer assim porque queres alguma coisa. Não é isso que estamos a falar. Estamos a falar de perseverança. Ser constantemente constante. Constantemente constante. Eu semei ainda que não colha. Eu amo ainda que seja rejeitado. Eu amo ainda que seja gozado. Claro que é à minha frente. Eu vou exigir respeito, porque eu respeito. Não andamos aqui a brincar. Mas vamos amar. E continuar a orar por eles. 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 Mas ao mesmo tempo que oramos, respeitamos. Mas ao mesmo tempo que oramos, somos humildes nos nossos relacionamentos. Nós não se juntamos na noite de Natal ou num dia para beber um café para discutir acerca da religião. Mais do que discutir religião, demonstra o amor de Deus. Continua a orar, mas vais continuar a amar. Continuar a ser humilde. Continuar a respeitar. Continuar a fazer boas obras. Diga, irmão, lá de ser perseverante. Ser perseverante. Normalmente, eu hoje sou crente há mais de 30 anos. E aquilo que eu tenho visto é que, normalmente, ao princípio, aquele embate nas famílias, criticam e dizem tal, foi lá, mudou de religião.
E há assim uma certa rejeição, há assim guerras, há isso. Mas aquilo que eu tenho visto é, se eu perseverar, isso vai passar. Depois o segundo é ficarem ali a olhar tipo em silêncio. Não dizem nada, mas observam tudo. Não dizem nada, mas estão a ver como é que tu vives. Estão a ver as tuas atitudes. Estão a ver como é que tu andas. Diga ao meu lado, e nós perseveramos. E quando os anos passam e veem que nós perseveramos constantes, da mesma atitude, quando eles estão aflitos, imagina que é que eles vêm pedir conselho. Olha, eu gostava de saber a tua opinião. É sinal que já te viram alguma coisa. Certo? Olha, ora lá o teu Deus. Já passou essa fase da rejeição? Já passou. Porquê? Porque tu perseveraste. E há ainda outra parte. Olha, eu quero conhecer o Deus que te transformou na pessoa que tu és. Eu quero ser assim também. Eu quero ser assim também. Eu quero ser assim também. Irmãos, vamos ficar de pé.